Mas vamos voltar a falar sobre esse caso da varíola dos macacos. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta aos municípios piauienses para que evitem um surto de varíola dos macacos. No Piauí, 2 casos foram descartados e tem 3 em investigação. O Raimundaço tem os detalhes. Põe na tela. A representante da Secretaria de Saúde do Piauí diz que no estado há 3 casos de varíola dos macacos sendo investigados. Um deles, ele veio procedente de Portugal, de Lisboa. Essa pessoa realmente continua internada, já foi colhido o material. E tem um caso hoje que nós vamos colher o material também, porque esse material ele tem que ser colhido com muita especificidade, com muito cuidado e no próprio município onde o paciente está residindo. Outros 2 casos já foram descartados. Até o dia 21 de julho, o Brasil já tinha 592 casos da varíola dos macacos. Por isso, entrou na lista dos 10 países com maior número de casos. O Piauí tem apenas casos suspeitos, mas estados vizinhos como Ceará, Pernambuco e Bahia já têm casos confirmados. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde está alertando as vigilâncias sanitárias dos municípios a ficarem de olho em pessoas que venham de outros estados. Por isso, vão ser feitas capacitações com as equipes de vigilância dos municípios. Neste fim de semana, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência em saúde global por causa do crescimento dos casos de varíola dos macacos. Em todo o mundo, já são 16,8 mil casos confirmados em 75 países. Os casos mais comuns eram registrados nas florestas da África Central e Ocidental, mas têm se espalhado em cidades pelo mundo. Apesar do nome de varíola dos macacos, os principais hospedeiros são os roedores. A doença não tem cura e o Brasil não tem vacina. Sintomas como erupções na pele, íngua, dor de cabeça, garganta inflamada, dor nas costas, cansaço e febre devem acender o sinal de alerta nas pessoas pela busca por exames. Nós precisamos da coleta de quê? Da tumoração, daquela crosta, ela precisa ser coletada um pouco, geralmente ele fica com exudado, um pus, a gente precisa colher aquilo. Se ele estiver naquela fase de cicatrização daquela crosta, daquele cascão, aquele cascão também precisa ser avaliado. Aí ele é encaminhado para Rio de Janeiro, Fiocruz. Tem um problema aí, que é o seguinte. O Raimundo falou aí na reportagem sobre os sintomas. Os sintomas, com exceção das erupções na pele, que aí parece um sarampo, catapora, né? Com exceção das erupções na pele. E essa, por exemplo, que você está vendo na tela, são erupções mais leves. Aí são erupções médias e tem casos de erupções mais, digamos, agressivas. Nessas erupções mais agressivas, aí não, aí fica mais claro que, de fato, parece já indicar a varíola dos macacos. Pois bem, com exceção das erupções na pele, todos os sintomas são parecidos com resfriado, Covid-19, Zika, não é? Chikungunya, dengue, é este o problema. Não é? Agora, tem que registrar o seguinte: nós não importamos ainda a vacina, não compramos, há um processo para comprar vacina, mas não foi comprada ainda. Um outro detalhe, nós não temos mortes, quer dizer, é uma doença muito mais leve do que, por exemplo, era a Covid antes das vacinas. A transmissibilidade é menor, bem menor do que a Covid-19. Agora eu queria chamar a atenção do telespectador para um ponto. Veja que esses casos ocorriam, por exemplo, nas florestas da África. Eram casos lá específicos lá de uma área da África, não é? E terminaram se espalhando pelo mundo. Ou seja, há um processo, e ainda vamos até marcar um dia para discutir isso aqui, há um processo cada vez maior de invasão do ser humano no habitat natural de várias espécies animais. Quer dizer,
Se a gente considerar alguns anos atrás, você via, por exemplo, jacaré no meio da rua, quando tinha uma enchente? Hein? Jacaré, você não via jacaré no meio da rua. Agora pipoca de vez em quando, caso de jacaré em esgoto, caso de jacaré no asfalto, jacaré dentro de um condomínio. Entendeu? Porque é uma, sabe, ó, a população vai invadindo o espaço dos animais. E aí quando você invade é o contato que não ocorria antes, portanto não tinha facilidade da expansão dessas doenças. É esse o problema, não é? É esse o problema. A Covid-19 é das florestas subtropicais do sul da China. Né? A área lá de cavernas, de morcego. Aí nunca se explorou lá, muitos anos atrás, não tinha exploração dessas cavernas, não se sabia nem que essas cavernas existiam. Aí descobrem as cavernas, tem muito morcego. Não, vamos lá para investigar. Aí entra na caverna daquela, pegou a mordida do morcego. Ou morcego morto, leva uma amostra daquela para fazer um estudo, sei lá. Ou então pega para vender lá no mercado de animais exóticos de Wuhan. Por aí, entendeu? Na China, por exemplo, já disse a cultura de criar bicho dentro de casa, qualquer bicho que dentro de casa, né? Aqui não é cachorro, gato, não, aqui é tudo. Então a gente precisa entender o seguinte, não é só explodir uma pandemia como essa não, é preciso haver um trabalho preventivo. Você sabe como é que começa? Então tem que ter um trabalho preventivo, porque senão a coisa vai desandar.